Albert Einstein levou a uma revisão dos conceitos newtoniano de espaço e tempo ao introduzir a teoria da relatividade especial. A teoria de Einstein é formada por dois postulados. O primeiro postulado, princípio da relatividade, afirma que as leis da física são as mesmas em qualquer sistema de referência inercial adotado. Na disciplina de eletromagnetismo, vimos que é possível induzir corrente elétrica, variando o fluxo magnético. Por exemplo, mantendo uma bobina de fios fixo, ao aproximarmos um ímã da bobina, este gera uma variação do fluxo magnético, induzindo uma corrente elétrica. Realizando o mesmo experimento, mantendo o ímã fixo dessa vez, ao aproximarmos a bobina do ímã, este produz uma variação do fluxo magnético, gerando assim a corrente elétrica, que é igual à corrente do primeiro experimento, provando assim que a lei de indução do Faraday satisfaz o princípio da relatividade. Segundo o postulado de Einstein, afirma que a velocidade da luz é constante, e não depende da velocidade da fonte. Imaginemos uma aeronave deslocando a uma velocidade x, em relação à Terra, e dispara um míssil com uma velocidade igual a y, em relação à aeronave, e na mesma direção. A velocidade do projétil em relação à Terra, de acordo com a mecânica newtoniana, é a soma das duas velocidades. Agora imaginemos que a aeronave deslocando a uma velocidade x, em relação à Terra, a aeronave emite uma faixa de luz, na mesma direção. A velocidade da luz em relação à Terra, não é mais a soma das duas velocidades, mas sim, é uma constante c, que equivale aproximadamente a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Relatividade da simultaneidade. A teoria da relatividade da simultaneidade afirma que a ocorrência de um evento em um sistema de referência inercial não ocorre ao mesmo tempo em um sistema de referência em movimento, ou seja, não são simultâneos. Por exemplo, duas pessoas, uma a viajar de trem, o observador se encontra no meio do vagão, e a outra em repouso no solo. Imaginemos que o trem está-se deslocando, com uma velocidade próxima da velocidade da luz, e dois raios atingem as extremidades do vagão onde se encontra o nosso observador. Os dois observadores veem as frentes de onda emitidas pelos pontos atingidos. O observador em movimento vê as frentes ondas emitidas do ponto localizado à esquerda do observador, antes da outra frente de onda, tendo em conta que o trem está se movendo da esquerda para a direita. O observador em repouso vê os dois eventos acontecerem simultaneamente. Para o observador em movimento, os dois eventos não são simultâneos. Relatividade dos intervalos de tempo. Como vimos na cinemática, a velocidade é igual a deslocamento sobre o tempo. Vamos considerar o exemplo anterior. Com dois observadores, um em movimento e um em repouso. No trem se encontra uma fonte emissora e receptora de luz, e um espelho no teto do trem. A distância entre a fonte e o espelho é d. O observador em movimento se encontra no mesmo vagão com a fonte de luz. O deslocamento que o observador em movimento mede pode ser descrito pela seguinte equação: variação de tempo 0 vezes a velocidade de luz. O observador em repouso vê a emissão e a recepção da luz em dois pontos diferentes. Logo, o deslocamento do pulso de luz medida pelo observador em repouso é descrita como a velocidade da luz vezes a variação de tempo. Por fim, o deslocamento do trem é dado como a velocidade do trem vezes a variação do tempo. A velocidade do trem é constante, e nenhum observador pode se mover com velocidade igual à de luz. Usando o teorema de Pitágoras, e elevando a hipotenusa ao quadrado, igualando a soma dos dois catetos ao quadrado, e isolando a variação do tempo medido pelo observador em repouso, a gente chega na equação de dilatação de tempo. Variação do tempo é igual a variação do tempo 0, dividido pela raiz de 1, menos a velocidade do trem ao quadrado, sobre a velocidade da luz ao quadrado. Vamos assistir uma pequena demonstração sobre o assunto, relembrando as transformações de Galileu.
que são as transformações de coordenadas e velocidades em dois referências que se movem um em relação ao outro. Dois referências que eram inerciais, porque estavam com velocidades constantes. A coordenada x' do referencial que está se movendo é igual à coordenada x menos a velocidade do referencial vezes o tempo. Y', ou seja, as coordenadas perpendiculares ao movimento não são alteradas. Y' é igual a y, e o tempo também não é alterado. T' é igual a t. Como consequência dos postulados de Einstein, percebeu-se que ocorria uma dilatação do tempo, e uma contração do comprimento quando a velocidade do referencial era muito grande. Dilatação do tempo, variação de tempo é igual a y vezes a variação de tempo'. Contração do comprimento, comprimento é igual a comprimento' dividida por y. É o fator de Lorentz. É igual a 1 sobre a raiz de 1 menos a v ao quadrado, dividido pela velocidade da luz. Sendo v a velocidade do referencial que está se movendo em relação a nós. Repara que como temos mudanças em comprimentos e tempos, não podemos mais usar as transformações de Galileu para objetos que estão se movendo com velocidade muito grande, ou seja, quando o referencial que está se movendo em relação a nós está com uma velocidade muito grande, não podemos usar as transformações de Galileu. Aí é que entra as transformações de Lorentz. Transformações de Lorentz para as coordenadas. O referencial preto é o nosso referencial que está em repouso em relação a nós. E o referencial vermelho, que são as coordenadas x' e y', é o referencial que está se movendo com uma determinada velocidade v. Nesse caso, a velocidade é considerável se comparando com a velocidade da luz. Vamos supor que cada coordenada x' do referencial vermelho será igual a um fator k, que ainda não sabemos o valor, que multiplica x menos v vezes t. Ou seja, pegamos simplesmente a transformação de Galileu que tínhamos antes e multiplicamos por um fator k. Porém, sabe-se que como os dois referenciais são inerciais, um não tem preferência em relação ao outro. Ou seja, se existir algum observador que está no referencial vermelho, a transformação tem que valer para ele também. O sinal positivo deve-se ao fato de que, se pararmos o referencial vermelho, o referencial preto estará se movendo no sentido contrário. Sabendo as duas transformações, teremos. Resolvendo em função de t temos. Descobrindo o fator k. A situação é idêntica à anterior, no entanto, estamos desenhando essa situação no tempo igual a zero. Nesse tempo as duas origens elas se coincidem. Exatamente nesse tempo existe nas origens dos dois referenciais, um evento que vai disparar um pulso de luz para todas as direções. Como é que o pulso de luz será visto nos dois referenciais? No referencial preto. Após um intervalo de tempo t, esse pulso de luz terá se propagado em todas as direções com a mesma velocidade, ou seja, estará descrevendo uma esfera cujo raio é exatamente a distância percorrida pelo raio de luz naquele instante t. Escrevendo as posições de cada um desses raios de luz, ficaria no referencial vermelho. Este referencial também verá esse pulso de luz descrevendo um círculo em volta da origem, porque também viu a explosão acontecer no tempo zero e na posição zero. Ou seja, esse raio de luz vai percorrer um raio c vezes t', sendo a equação escrita da seguinte forma. Posto isso, temos até agora além disso, sabe-se das transformações de Galileu que os movimentos nas perpendiculares ficam inalterados. Fazendo a substituição chegaremos à conclusão que se consegue escrever as equações do mesmo jeito se o k é igual ao fator de Lorentz. Transformações de Lorentz para a velocidade. Imaginando agora que existe uma partícula que está se movendo em relação tanto a um referencial quanto ao outro. A partícula tem uma velocidade em relação ao referencial preto,
chamada de onde pode ser dividida em dois componentes, o x e o y. Lembrando que o x igual ΔX sobre ΔT, e o y igual ΔY sobre ΔT. E se quisermos saber, dadas essas velocidades o x e o y, qual é a velocidade medida pelo referencial vermelho? Como solução, usaremos as transformações de Lorentz, multiplicando por 1 sobre a variação de tempo, e eliminando-o teremos. Tendo ΔX sobre ΔT como velocidade marcada pelo referencial preto, temos. Sabendo disso, fica mais fácil calcular a velocidade e o y'. Multiplicando por 1 sobre ΔT, teremos